Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu queria lembrar que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Se alguém falar que é apóstolo de Deus, da Bíblia, tal coisa assim, sabe, é mentiroso. Eu queria estar falando sobre o quão terrível é as denominações, porquanto a gente vê muita gente que prefere dar ouvido a homens mentirosos, como o apóstolo Paulo falava, já predizia nos evangelhos dele, nas cartas, dizendo que viria tempos que homens perversos se introduziriam no meio dos cristãos, no meio dos irmãos, pervertendo a pregação do evangelho. E todavia nós vemos isso, o homem falando que tem que ter obra. Sem obra não pode ser salvo, o qual é mentira. Esse é o evangelho anátema, o evangelho maldito ou amaldiçoado. Quando quando nós nos imputamos como co-salvador de Cristo, com Cristo, né? Porque Cristo nos salvou, mas deixou alguma coisa, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é mentira. A salvação é por graça, não vem das nossas obras. Devemos andar nas boas obras depois de salvo, mas não é as obras que nos salva. E se não andarmos nas obras, o Senhor nos corrige, como está escrito em Hebreus 12. O que eu queria falar? Muitas vezes as pessoas falam: eu sou cristão, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou presbiteriano, eu sou da Amor, sou da Assembleia de Deus, e todo tempo o cristão não presta atenção que está na Bíblia, muito claro, dizendo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 3, ele deixa bem claro, dizendo: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Porventura não sois vós todos carnais? Sabe? Ele chama de meninos, crianças. E assim, todo tempo a pessoa não consegue ver isso. O Judas pega e fala, no evangelho dele, só tem um capítulo, ele fala que esses que causam de divisões, esses são os homens que causam divisões. Como eles são sensuais. O que é um homem sensual? É aquele que convence, que fala bem, que leva os outros, que vai à frente, que ele consegue arrastar uma multidão atrás dele. Aquele que tem presença, que olha, gosta, nossa, mas como Deus usa aquele irmão. Olha, preste atenção, muitas vezes, se ele fala algo que não está na Bíblia, julgue, porque a palavra de Deus nos dá esse direito, que fale 1, 2, quando no muito 3, e os demais julguem. Julgar o quê? Julgar se está falando de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes o homem não se atenta e está sendo enganado. E muitas vezes não pode falar nada porque foi o pastor que falou. Jesus, ele deixa bem claro que ele é o verdadeiro pastor. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Todo aquele que vem antes dele é ladrão e mercenário. Todo que vem antes dele, nós estamos esperando Jesus. E qualquer um que vem antes dele se diz pastor, que fez teologia. Nunca vi um apóstolo, nem na Bíblia, citar o estudo de teologia. São estudos de homens mundanos. Isso é mundano. Isso é carnalidade. A palavra de Deus fala que devemos ser concordes no falar, no pensar, no agir. É uma Bíblia, é um Deus, é um Cristo, Salvador de todos. E por que essas denominações têm doutrinas diferentes? Tem alguma coisa errada, não? Se atentem para isso. Tem alguma coisa errada. Porque a sua doutrina é uma, a da outra é outra, ou da outra é outro, a presbiteriana de um jeito, a batista é de outro, a assembleia é de outro. Ah, mas isso aí é porque cada um gosta de um tipo de lugar, aí o Senhor permitiu assim. De jeito nenhum. Nunca.
O Senhor fala bem claro, ele não está dividido. Cristo não está dividido entre a cristandade. Cristo é o mesmo, hoje e eternamente. Ele não aceita o seu povo dividido. A gente está no último testemunho da igreja, a gente vive um momento de Laodiceia, onde o Senhor já não vê, mas como a igreja perdida, assim, não que a igreja esteja perdida, porque a igreja é o corpo de Cristo e quem cuida da igreja é ela, mas o testemunho do cristão está misturado com a cristandade hoje de tal maneira que ele tem que ver, assim, escolher assim, eis que estou à porta, e quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, o Senhor está nesse ponto, porque o testemunho que nós vivemos hoje, o Senhor está prestes a vomitá-lo da sua boca. E quando o Senhor vai vomitar Laodiceia? No momento que a igreja for arrebatada, que a igreja subir, aí o Senhor vai estar vomitando Laodiceia, porque aí os cristãos não, né? A cristandade professa que ficará depois do arrebatamento, os que ouviram o evangelho da graça e não quiseram crer, como está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, não vão crer na verdade. Antes vão crer no anticristo, porque o Senhor enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, eles não vão ter como crer na verdade mais, porque não quiseram crer antes que a salvação é somente por graça e crer o quê? Na mentira. A mentira, qual é a mentira? A mentira é o quê? A mentira vai vir, o anticristo, e vai arrebatar muitos, milhares, todos que ouviram o evangelho da graça e não creram. Esses vão crer no anticristo e ele vai vir com todo o poder, fazendo descer até fogo do céu. Assim diz a palavra. Leia 2 Tessalonicenses, você vai ver que só há um que resiste para que o iníquo, ou seja, o anticristo, se revele. Quem é esse que falta ser posto fora? Esse falta ser tirado, falta ser posto fora. Quem é esse? Senão o Espírito Santo de Deus, que é o que embarrera, que impede o anticristo de aparecer, de se revelar. E quando é que o Espírito Santo vai ser posto fora? No arrebatamento. Quando a igreja é tirada dessa terra. Porque a igreja foi dada para ficar para sempre, sempre, com o cristão individualmente e com a igreja coletivamente. Ou seja, o Espírito Santo será tirado no arrebatamento, porque a igreja sobe, então o Espírito Santo sobe junto. E aí sim, Satanás vai revelar o Nico, o filho da maldade, o filho do pecado. Entende? Porque o Senhor deixa tudo bem esclarecido para aquele que quer fazer a sua vontade e quer fazer a vontade de Deus. Então, a primeira coisa começa, o quê? Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém. Então você tem a vida eterna. Começa a fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se alguém professa o nome de Deus, aparte-se da iniquidade. Aparte-se. Ah, mas eu, para mim deixar de congregar na minha igreja, poxa, eu gosto tanto de ir lá. Ah, mas como assim? Aparte-se da iniquidade. Somente isso. Ore a Deus em casa, clame a Ele, ore a Ele e pergunte para Ele aonde você deve adorar. A Bíblia fala, deixa bem claro, que há um nome de Jesus. Sem outro nome.
clama a Deus, busca a Deus, observa que as doutrinas que nos são ensinadas em denominações são erradas. Quando você vai em denominações, você vê mulheres levantando. Isso é machismo, isso é coisa da época lá de trás, antigamente. Deus não é machista. Porque o que você está falando é que Deus é machista. Deus não é machista. Ele é cuidadoso. Ele é cuidador da mulher. A mulher mais vulnerável a ser enganada por Satanás. Então, por isso, ele não permite que a mulher pregue nas igrejas. Não ensine. Ensinar de jeito nenhum. E a mulher deve estar calada nas igrejas. O apóstolo Paulo fala, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios 11, versículo 10, o apóstolo Paulo fala bem claro que a mulher deve trazer a cabeça coberta. Aí muita gente fala, não, mas aqui ele fala é por causa daquela época, porque tinha muitas prostitutas, aí tinha que raspar o cabelo, aí tinha que fazer tal coisa. Não, é bem simples. Pega o versículo 10 e veja ele. Veja o que está escrito no capítulo 11, versículo 10. Que a mulher deve trazer a cabeça coberta ou velada, né? Que tem véu na cabeça, não é o véu. Ela tem que cobrir a cabeça. Que seja com uma toalha, que seja com boné, que seja com um chapéu. A mulher deve trazer a cabeça velada. Ponto final. Por causa dos anjos. A mulher deve trazer um sinal de poderio. Por causa dos anjos. Vem cá, anjos têm moda, eles mudaram daquela época para hoje. Os anjos são os mesmos. Então, não adianta falar, simplesmente você que não está aceitando o que o Senhor tem para a igreja. O que o Senhor pede que você faça. As coisas minúsculas. Se você não consegue obedecer as coisas pequenas, que não estar em denominação, não para a mulher não pregar, não falar na igreja, que para a mulher estar de cabeça velada, coberta. São pequenas coisas que o Senhor traz e o homem não consegue se atentar, não consegue fazer. Porque Deus vai te mostrar as pérolas mais preciosas que ficam em lugares mais escondidos, mais ocultos, mas estão disponíveis para aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus não fica sem entender a palavra de Deus, porque Deus confia nele e Deus começa a revelar a ele as preciosidades do evangelho, as coisas mais ocultas, que aos olhos dos religiosos são coisas banais, simples, mas quem realmente quer fazer a vontade de Deus sabe que tudo está perfeitamente correndo de acordo com a vontade de Deus. Por mais esquisito que pareça, falar que está tudo correndo bem, sim, está. O triste é que está chegando o final e mesmo estando escrito já, a gente se entristece sabendo que muitos vão se perder, vão ser condenados porque não querem ver, não querem se atentar à verdade. Muitos vão ter a salvação garantida, sim, mas não vão poder produzir alguma coisa de útil para o Senhor, porque eles estão sendo vasos para a desonra, porque conhecem a palavra do Senhor e muitas vezes, não, tá bom aqui, dá para ir levando, eu já vi que, não, eu sei que aqui tá errado, mas a gente vai fazendo a vontade de Deus assim mesmo. Deus ouvia o sacrifício que era feito
antigamente, fora do altar, mesmo assim ele ouvia, ele atendia. Isso eu ouvi de um irmão meu em Cristo Jesus, tenho certeza, assim, ele profere a salvação por graça, mas ainda se congrega em denominação, mas é entre ele e Deus. E assim, eu sei que sair de denominação para fazer a vontade de Deus é difícil, porque somos perseguidos, somos agora os carneiros do mundo, mas não porque, e muitas vezes, os que mais nos perseguem se chamam cristão, ou seja, a cristandade professa, que nos segue, nos persegue, porque não querem que a gente fale que é só por graça, que a salvação é unicamente pela misericórdia de Deus. Porque o significado de graça é isso, é Deus tendo misericórdia no meio da onde todos iam se perder e escolhendo alguns para ser salvo. Isso é graça. Ele escolheu a gente, me escolheu, não sei porquê, mas eu louvo a Ele por isso. Eu dou glórias a Ele por isso. E se Ele te escolheu, só agradeça, só louve a Ele. Somente faça isso, porque Deus é bom a todo tempo. Ele quer que tudo seja feito para Ele. E se Ele nos resgatou, é para a gente andar segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Porque quando andamos segundo a nossa vontade, não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos andando em pecado. Entenda isso, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que esse vídeo seja produtivo na consciência de vocês para entender que denominações são coisas tenebrosas, só atrapalham o crer do homem, só atrapalham o caminhar do homem, só atrapalha o homem poder ter certeza de desfrutar da salvação. Muitas vezes atrapalha o entendimento daqueles ainda que não têm a salvação, ou que não têm a salvação, mas fica naquela dúvida, porque fica debaixo da tutela de homens. E Deus não quer que a gente seja escravo de homens. Ele nos chamou para a liberdade. Agora nós devemos servir a Ele, e somente, mas homem nenhum. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.